Só
Deuteronômio 8, 17 ao 18, não precisa procurar, você pode ouvir a palavra. Aleluia. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que Ele jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Não é nada sobre o que podemos fazer, não é nada sobre as portas que se abriram e outrora pensávamos que foi pela nossa habilidade, mas é tudo pelo que Ele pode fazer. Ele é dono das riquezas. E com devoção, santidade e temor, nós devolvemos a Ele. Nós devolvemos a Ele os dízimos, nós ofertamos segundo o nosso coração, segundo a fé que em nós opera. E nós, em nome de Jesus, colocamos sentenciados e julgados negativamente todo o espírito maligno que se levanta contra as nossas finanças. Porque o nosso alinhamento com a palavra faz que invoquemos o nome de Jesus. Opera em nós, abre portas em nós, provê, seja Jeová Jireh em nossas vidas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa minha bolsa exaltado. Eu vou colocar o dízimo no envelope de oferta. Pode ser? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Senhor. Habitue a sua boca a glorificar a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Minha boca foi feita para glorificar, foi feita para mudar. A minha boca cria o som da minha voz, né, no modelo de Deus, criando uma realidade diferente na minha vida para eu viver. Eu estou em Cristo, sou nova criatura. Ele é meu Deus, Ele é fiel, Ele é operador de milagres e galardoador daqueles que buscam. Ele é santo, Ele é verdadeiro. Ele pode fazer infinitamente mais na minha vida do que tudo aquilo que um dia eu pensei, porque eu estarei nele e verei o seu milagre. Santo, santo, bendito. Aleluia, glória, glória, glória. Vamos orar? Aleluia, glória. Santo é teu nome, Jesus. Oferecemos a Ti nossa oferta, nossos dízimos, em louvor e em adoração ao Senhor. Não somos dignos de Te entregar nada, porque na verdade o que temos vem de Ti. O que nós entregamos na verdade é o compromisso, a devoção, é a obediência, Senhor. E nós precisamos fazer isso para ter alinhamento, para dispararmos o mecanismo do milagre em ação na nossa vida, Senhor. Se um dia fomos resistentes, se um dia nos não entendíamos, que o Senhor possa perdoar e que o Senhor possa receber a nossa oferta, o nosso dízimo em adoração ao Senhor. Nós não queremos ficar com aquilo que não é nosso por direito, nós queremos entregar a Ti e as Tuas bênçãos virão, elas virão por conta da Tua palavra. Viva em nós, Senhor. Muito obrigada por esses momentos em Tua presença, em que a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você que crê em Jesus, diga. Amém. Graças a Deus. Presbítero, glória a Deus. Aleluia. Quer me dar o pé? Glória a Deus. Vou pegar a parte. Glória a Deus. Cumprimento toda a igreja com a gloriosa paz
do Senhor Jesus? Amém. Amém? Vamos ler a poderosa palavra do Senhor. Abram vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8. Estaremos lendo apenas os 3 primeiros versículos. Depois vamos passar para o capítulo 9. Amém? Atos 8, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Amém? Repetiu o versículo 3: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Capítulo 9. A conversão de Paulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra
e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está, aleluia, orando. Aleluia. Versículo 12: E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todo o que invoca o teu nome. Versículo 15: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Só você que nessa manhã deseja ser cheio do Espírito Santo, glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos nessa manhã pela sua palavra. Senhor, assim como o Senhor foi na vida de Saulo, Pai, Senhor, venha ser conosco nessa manhã. Senhor, venha retirar todas as escamas, Pai, tudo aquilo que não permite, Senhor, enxergarmos a sua glória, Pai, a obra a qual o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, eu venho pedir nessa manhã, Senhor, que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Pai, continue falando conosco, Pai, aquilo que nós precisamos para sermos libertos, transformados, e que o seu nome, Senhor, continue sendo glorificado através de cada vida que aqui se encontra nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, Senhor. A conversão de Paulo no caminho de Damasco.
Aleluia. Com o crescimento da igreja, no capítulo anterior, a expansão da igreja, a perseguição continuou mais severa ainda, mais intensa. Foi intensificada a perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos. No sentido que todos foram dispersos, a igreja começou a crescer. A explanação do Evangelho começou a crescer. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, e os apóstolos, eles ficaram para sepultar Estevão, um jovem diácono cheio do Espírito Santo de Deus, que foi apedrejado até a morte. Estevão, mediante o que eu disse, que a perseguição da igreja era tão severa que Estevão ele foi apedrejado até a morte. Essa perseguição que eu falo não é uma perseguição comum, uma perseguição a um irmão perseguindo outro irmão dentro de ministério, a um pastor perseguindo uma ovelha dentro de um ministério, e essa ovelha vai abandonar a caminhada. Não estou falando de uma perseguição simples, uma perseguição que talvez às vezes achamos que é perseguição, mas não é. Eu não vou na igreja na quinta-feira porque a pastora não falou comigo, a irmã Ana, a pastora Ana do Ministério do Louvor não orou pela minha vida. Não é esse tipo de perseguição. A Bíblia relata que era uma perseguição tão severa, tão dura, tão rígida, que Estevão ele começou a ser apedrejado até a morte. E a palavra de Deus diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, fixou os olhos para o céu, e perante a morte ele viu a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que a sua capa ali vai cair, e aquilo vai começar a quebrantar, vai começar a mexer com a vida daquele perseguidor, aquele que perseguia os cristãos, aquele que perseguia homens, mulheres e crianças. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele arrastava mulheres. Pensem comigo no direito medieval: olho por olho, dente por dente. Antigamente, quando alguém cometia talvez um ato ilícito, essa pessoa era amarrada no cavalo e era arrastada até a morte em praça pública. Pensem comigo, homens e mulheres de Deus, famílias sendo arrastadas da mesma forma por conta do comprometimento do Evangelho e sendo levadas à prisão de forma inocente. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Aleluia. Os efeitos da morte de Estevão. Presbítero, quais foram os efeitos da morte
de Estevão. Filipe foi um dos primeiros a pregar o Evangelho fora de Jerusalém, através dos efeitos da morte de Estevão. Pedro e João visitaram os novos cristãos samaritanos, oh aleluia, para encorajá-los a não desistir. Olha o poder da visita no lar. Pedro e João foram fazer visitas no lar. Tudo isso foram os efeitos da morte de Estevão. Paulo viajou para Damasco. Estava determinado a prender os cristãos, porém foi capturado por Cristo. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Vocês entendem o porquê, o significado de Estevão ser apedrejado, olhar para o céu e contemplar a glória de Deus? Sabe, naquele momento a gente talvez ele começou a ser anestesiado por Deus, porque doeu. Jesus, quando estava para ser crucificado, ele falou assim, sentindo tanta dor, ele falou assim: Pai, se possível, Pai, se fosse possível, afasta-te de mim esse cálice, porque estava sofrendo muito. E Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, olhou para o céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus. Estevão, ele não viu só os céus abertos. Estevão, ele não viu só Deus. Ele viu Jesus, que estava à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus! O Evangelho de João vai dizer que Jesus, ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E o Evangelho de João vai dizer que nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, ele estará lá intercedendo por mim e por você. Agora, tentem contemplar o que aconteceu. Estevão olhando e vendo Jesus, talvez de braços abertos para o receber, ou intercedendo por ele naquele momento de dificuldade. E os reflexos disso tudo levaram o apóstolo Paulo a essa viagem até Damasco, onde ele estava determinado a prender cristãos. Porém, foi capturado por Cristo. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Por que Damasco? Damasco era um centro comercial localizado aproximadamente 240 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, na província romana da Síria. Várias rotas comerciais ligavam a Damasco. Olha o pensamento do apóstolo Paulo: olha, eu vou impedir que o evangelho chegue até lá. Eu vou tentar paralisar a obra de Deus, a obra de Jesus.
Então eu preciso me munir de cartas para me impedir o crescimento do cristianismo em Damasco. Ou seja, o apóstolo Paulo ele queria evitar a divulgação da religião em outras áreas. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Ele fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Ele fala sobre isso em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, 16. E no centro dessa experiência maravilhosa estava Jesus Cristo. Paulo não teve uma visão, ele realmente viu o Cristo ressurreto. E Ananias, versículo 17, 9 e 17, foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo de Deus. Ananias confirma que Saulo, ele viu o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O caminho de Damasco. Como era a vida do apóstolo Paulo? Ou melhor, como era o caminho de onde ele vinha? Antes dele ter um encontro, o verdadeiro encontro de Jesus, como que era a vida dele? Caminho da religiosidade. Ele era um fariseu convicto. Ele era tão convicto, ele era um fariseu tão convicto, que ele fez assim: olha, eu sou tão convicto da minha fé, que eu vou abrir um propósito. Qual o propósito do apóstolo Paulo? Perseguir os cristãos. Eu sou muito convicto do que eu estou fazendo. Eu vou abrir uma campanha. Qual é a campanha do apóstolo Paulo? Perseguir os cristãos. Isso era o caminho de onde ele vinha. E depois nós vamos analisar quem ele se tornou. Qual era o caminho de onde ele vinha? Caminho da tradição e da lei. Pois em seu nome matava os cristãos. O apóstolo Paulo ele não apenas perseguia, mas ele também matava os cristãos. Caminho da autoridade humana. Tinha a carta dos principais sacerdotes para poder perseguir os cristãos. Caminho do poder dos homens. Tinha cidadania romana, que era o poder dominante na época. Na vida, o homem caminha sem Deus, mas na ida, após o encontro com Deus, caminha na direção do Deus vivo. Eu vou repetir. Na vida dele, o homem estava caminhando sem Deus. Eu não sei como que foi a sua vida até aqui. Eu não sei como foi a sua vida antes de você entrar por essas portas. Mas eu quero te dizer que a sua ida
vai ser na companhia do Deus vivo. Se você crê nessas palavras, glorifique e exalte o Deus vivo. Não importa o seu passado, não importa a sua vida. O importante é a sua ida depois do caminho de Damasco. Oh, aleluia. Essa mensagem, ela é profética. Repitam comigo: caminho de Damasco. A palavra Damasco significa lugar bem provido de água. Aleluia. Caminho de Damasco, a palavra Damasco na Bíblia, isso é profético. Eu vou profetizar isso na minha e na sua vida. Igreja, entendam, todos nós temos um dia que passar por Damasco. Que talvez os testemunhos que nós ouvimos, o irmão João falou algo aqui que chamou a minha atenção e é verdade. Às vezes a pessoa está até desviada dentro da própria igreja. O apóstolo Paulo, sabe, mesmo ele vendo a morte de Estevão, o Espírito Santo falando com ele, ele não deu o braço a torcer, não. Ele falou: não, vou me munir de cartas, eu vou perseguir mesmo. E todos nós temos um dia que passar pelo caminho de Damasco. E o que significa passar pelo caminho de Damasco? É ter um verdadeiro encontro com Cristo. É nascer novamente. Isaías vai dizer assim: olha, não considere as coisas antigas. Isaías 43:18. Não considere as coisas antigas, nem relembre as passadas. Sabe o que significa passar em Damasco? É nascer de novo, é ser uma nova criatura, é viver o novo de Deus na minha e na sua vida. Damasco, lugar bem provido de água. Lugar onde Jesus apareceu, se apresentou a Tarso, a Saulo, Paulo de Tarso. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu entendo e compreendo que quando eu persigo, eu na condição de perseguidor, eu vou perseguir um escolhido do Senhor, ou melhor, um membro da igreja de Cristo, eu não estou perseguindo essa pessoa, mas eu estou perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Damasco, um lugar bem provido de água. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14, eu já estou terminando, vai dizer assim: olha, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Damasco, um lugar bem provido de água,
Muitas pessoas dizem, eu já ouvi pregadores dizendo, né, mas isso não está na Bíblia, talvez ele está conjecturando, que Paulo ele caiu do cavalo. Olha, isso não existe na Bíblia. Paulo ele estava no caminho de Damasco. Talvez ele estava bebendo água, talvez ele estava parado, a Bíblia não relata. Mas o que importa dizer é que Damasco é um lugar bem provido de água. E certa feita Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. E o que isso significa? Quem beber dessa água que desce hoje sobre as nossas vidas tornará a ter sede, e sede de Jesus Cristo, sede de buscar cada vez mais a face de Jesus Cristo. E ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Muitas das vezes nós estamos preocupados com a água, momentos. Mas nós temos que apreciar essa verdadeira água que Jesus nessa manhã está nos oferecendo, e provar dessa água que irá jorrar para a vida eterna. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Igreja, se o apóstolo Paulo, que fazia coisas terríveis contra os cristãos, ele se converteu ao cristianismo. De perseguidor, ele se tornou perseguido. O que será impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Se Deus transformou a vida, mas eu falo aqui com prioridade, eu falo um verdadeiro encontro com Cristo, aquele que teve uma vida mudada, transformada da noite para o dia. Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Se Deus mudou a vida desse homem, Saulo, no caminho de Damasco, grandes coisas ele fará na vida daqueles que ainda não teve um encontro memorável com Cristo. Repitam comigo nessa manhã: Saulo teve um encontro memorável. O verdadeiro encontro. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu.
Jesus chama um discípulo chamado Ananias, e esse prontamente, ao ouvir a voz de Jesus, respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha, o perseguidor agora estava orando. Só que além de ele estar orando, Deus estava trazendo revelações da palavra para ele. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Esse é o poder da oração. Esse é o poder de quando entregamos literalmente a nossa vida exclusivamente para Cristo. Como foi louvado aqui nessa manhã. Reine sobre mim. Glórias a Deus. Ananias até respondeu ao Senhor: olha, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder nos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha Ananias dizendo a Jesus: olha, eu até vou, mas ele tem feito muitos males. Olha, ele pode me prender. Sabe o que isso significa? Ananias, ele não olhou para a dificuldade, não olhou para as lutas. Ele poderia não ter ido, ele poderia não ter obedecido, mas ele assim fez, conforme a palavra do Senhor. Eis-me aqui, quando estivermos orando, que Deus revelar algo, faça, ou melhor, façamos, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, assim como foi na vida de Ananias. E é por isso que eu estou pregando aqui hoje também sobre a obediência de Ananias. Glórias a Deus. Aí o Senhor respondeu: vai lá, tu vai encontrar ele orando. Ele teve um verdadeiro encontro comigo, e ele é para mim um escolhido. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha, sabe aqueles que vão dizer assim para você: ah, você já fez muito mal, agora você vai para a igreja? Ah, você não. Quem? Apóstolo Paulo? Saulo? Ah, esse aí não. Esse aí não, esse aí perseguiu, esse aí prendia. Quero te dizer nessa manhã que, pelo amor do Evangelho, o apóstolo Paulo, ele também foi lançado várias e várias vezes na prisão. Aleluia. Quero te dizer nessa manhã que vale a pena ter esse encontro memorável, esse verdadeiro encontro. Eu quero te dizer que talvez o seu Damasco vai ser hoje por aqui. Você ter passado por essa porta aqui para dentro é o teu caminho de Damasco. Glória a Deus. Oh, aleluia. É o seu verdadeiro encontro e vai ficar gravado, anotado na agenda do teu coração, e você nunca mais vai esquecer isso na tua vida. E Deus está falando assim para você nessa manhã: olha, ele fez mal, ela fez mal, mas é para mim um vaso de honra, é para mim um escolhido, é para mim uma escolhida.
no capítulo 19, no versículo 19 em diante, de perseguidor torna-se perseguido. Rapidamente o nome de Deus foi glorificado na vida do apóstolo Paulo. Rapidamente. Aquela pessoa que você tem orado, que não tem visto mudança, não tem visto transformação, não tem visto libertação, quero te dizer para você não desistir dela não. Que quando ela se converter, vão falar assim, ó, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E como assim agora ele está pregando o Evangelho? Esse é o Cristo que nós adoramos e servimos. Esse é o Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o Jesus Cristo que liberta, que transforma, que batiza no Espírito Santo, faz o pecador descer as águas, ser batizado nas águas e é levantado como uma nova criatura. E ainda esse é o Jesus Cristo que escreve o meu e o seu nome no livro da vida eterna. Se coloque de pé que eu quero orar por você nessa manhã. Oh, aleluia. Querido Deus eterno, Senhor, eis aqui, Pai, a sua igreja. Eis aqui os seus escolhidos. Pai, eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, que os reflexos dessa palavra, o poder dessa palavra, venha de encontro, Pai, à minha vida, Senhor. Venha de encontro a cada vida, Senhor. Senhor, que os efeitos, o reflexo, o poder dessa palavra vai de encontro a cada lá representado. Vai de encontro àqueles que ainda não se converteram, Senhor. Senhor, que o efeito, Pai, desta palavra, Senhor, vai de encontro a vidas que precisam ser transformadas, libertas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Senhor, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Oh, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é a verdadeira água, Pai. E a água que o Senhor der, a quem beber nunca mais terá sede, Pai. Ah, Senhor, Senhor, toma cada vida em Tuas mãos, Senhor. Senhor, toma cada lar representado em Sua mão. Senhor, visita, Pai, cada membro, visita as crianças, visita os adolescentes, visita, Senhor, essa comunidade nessa manhã. Oh, Senhor, assim o Senhor diz nessa manhã. Tantos saus, tantos perseguidores. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é nessa manhã que eu estou começando a trabalhar no interior, de dentro para fora. É nessa manhã que eu começo a trabalhar no interior, de dentro para fora. É nessa manhã que eu começo a trazer transformação. É nessa manhã que eu começo a me apresentar perante o meu filho e a minha filha. É nessa manhã que eu vou começar a tirar as vendas, tirar aquilo que está atrapalhando a visão espiritual. É nessa manhã que eu visito a casa de Judas nessa manhã. Assim diz o Senhor: és para mim um vaso de honra, um vaso que irá pregar o meu evangelho. És um escolhido. Senhor, fortaleça, Pai, a nossa fé. Nos levanta, Pai, nos fortaleça, Pai, como pregadores do teu evangelho.
Senhor, e que o encontro memorável, Pai, que o Senhor fez na vida de Saulo, que o Senhor venha fazer em nossas vidas. E assim eu agradeço a minha vida, a oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as palmas do meu Deus. Quinta-feira, os irmãos não participaram da ceia, está disponível. Terça-feira de manhã nós temos esse grupo de estudo bíblico, amém? A jornada. Eu creio que são esses avisos, já pastor? Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos orar para o encerramento, mas antes a igreja fica bastante unida para nós louvarmos a Deus, amém? Com o grupo de louvor, amém?